Olá, meus pequenos do segundo ano, tudo bem? Nós aprendemos então nessas últimas aulas a Semana de Arte Moderna de 1922 e as primeiras ideias que nós veremos, né? Nós aprendemos um bocadinho já na última aula, os bonitos poemas do Mário de Andrade e do Manuel Bandeira, falando daquele ideal nacionalista e daquela procura por um paraíso inexistente. Então a gente tem muitas misturas e o sujeito que mais fez misturas nesse país, nesse período primeiro do modernismo brasileiro, foi um sujeito escandaloso, exótico, excêntrico, chamado Oswald de Andrade. Sujeito extraordinário. Ele era muito rico, de uma família paulistana, que tinha café, e ele era muito símbolo da cidade de São Paulo, né, que estava crescendo, aquela cidade que já estava ficando movimentada. A gente vê lá os Matarazzo com as indústrias, a gente vê os prados, os penteados com o café, e a família do Oswald de Andrade era dessas bem ricas, ali naquela Avenida Paulista, muito antigamente, do começo do século XX. E o Oswald era um moço, o que a gente poderia chamar de um dandy. Eu acho que eu expliquei dandy para vocês lá quando expliquei o Eça de Queiroz, que é um sujeito do seu tempo, é um sujeito moderno, é um sujeito que carrega em si quase que um símbolo de sua época, né? Era um homem muito bem vestido, era um homem da moda, era um homem que conhecia tudo que precisava naquele momento, naquele mundo todo. Ele conheceu o Egito, ele conheceu a Europa, ele foi para os Estados Unidos, ele conhecia muito do Brasil, era um bom vivant. Tinha uma vida boa, né? Tinha dinheiro, gastava, tinha carro, viajava de avião. Um homem muito moderno, né? Um homem do tempo mesmo. E gostava de moças bonitas, namorou muitas moças bonitas ficaram de olho nele. Ele era tão excêntrico que uma vez veio para o Brasil, a convite dos modernistas, a considerada primeira bailarina modernista do mundo, uma norte-americana negra linda chamada Isadora Duncan. E eles convidaram a Isadora Duncan para vir para o Brasil e ela veio, ela fez apresentações. Vocês são capazes de encontrar provavelmente no YouTube algumas filmagens da Isadora Duncan dançando. Quem tiver interesse, quem gostar de dança principalmente, precisa ver a arte de Isadora Duncan e quando que tudo começa o que a gente chama hoje de dança contemporânea, de dança moderna. Vem da Isadora Duncan, essa norte-americana negra maravilhosa. Ela dançava sempre descalça, espetacular. Eu vi filmagens da Isadora Duncan, procurem que vocês vão encontrar. E essa mulher bonita, inteligente, famosa, extraordinária, veio para o Brasil a convite dos modernistas e o Oswald se encantou por ela, evidentemente, que fez um charme danado para cima da moça. E durante uma festa que eles tinham dado em homenagem a Isadora Duncan, servindo champanhes e caviar, aquela gente muito rica, muito maravilhosa, o Oswald, já muito excêntrico, ele que mandou aquela batatada de todo mundo, né? Os estudantes jogarem tomates e batatas e ovos na plateia da semana de 22. O Oswald, naquela festa, com todo mundo ali maravilhoso, maravilhado com a Isadora Duncan, ele pede para um cavalheiro trazer uma garrafa de champanhe para servi-lo. Só que no momento que ele traz a garrafa de champanhe, com uma taça de champanhe, o Oswald diz assim, não, eu não tomarei na taça, eu vou tomar na taça mais famosa do mundo. Ele vai até Isadora Duncan, que estava sentadinha, com as perninhas cruzadinhas, tira o sapato dela e pede para que o garçom encha o sapato dela com champanhe e ele bebe champanhe. Direto do sapato da maior bailarina do mundo, Isadora Duncan. O sujeito era exótico, hein? Excêntrico pra caramba. E depois eles vão fazer uma viagem muito divertida que vai reunir essa moçada modernista toda, vão de carro para conhecer o que eles diziam que era o coração do Brasil. Vamos conhecer o Brasil, vamos conhecer o coração do Brasil. Pegaram umas pessoas, colocaram no carro, dentre elas estava a própria Anita Malfatti, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, e uma moça linda, encantadora, que tinha acabado de chegar da Europa, não participou da Semana de Arte Moderna,
mas é nossa, muito conhecida, Tarsila do Amaral, a maior pintora do Brasil, a grande pintora brasileira. No passado eu fui ver uma exposição dela em São Paulo. Nunca foi feita uma exposição tão grande com a obra dela, que hoje já é caríssima. Tem no MoMA, que é o principal museu de Nova York, o principal museu dos Estados Unidos. A obra dela está lá custando milhões de dólares. E a Tarsila do Amaral foi nessa viagem junto com eles. Tarsila bonita, todo mundo de olho nela. O Mário, que Mário? O Mário de Andrade estava de olho nela. O Oswaldo, o Di, o Heitor, todos achavam a Tarsila belíssima, inteligente, moderna, chique, rica, grande pintora, maravilhosa. E todos eles, encantados com o interior do Brasil, saíram para conhecer Minas Gerais. Já ouviram falar? Eles consideravam o coração do Brasil, Minas Gerais. E eles passaram por cidades próximas da gente aqui, nas cidades que a gente chama de cidades dos lagos, né? São Lourenço, Lambari, Caxambu. E depois foram subindo pelas cidades históricas, chegaram até Belo Horizonte, ouvindo as músicas, ouvindo o jeito de falar dos mineiros, conhecendo a tradição mineira, entendendo a musicalidade do nosso jeito de falar, entendendo as comidas, entendendo as histórias, o folclore. Foram assimilando tudo, aprendendo tudo nessa viagem pelo coração do Brasil, que era em Minas Gerais. Quando eles chegam a Belo Horizonte, vai acontecer um troço ali que eu preciso contar agora para vocês. Eles vão dar uma entrevista para um jornal da cidade. Belo Horizonte não era uma grande cidade naquele momento, mas já tinha lá jornais interessantes e importantes. E quando eles chegam a Belo Horizonte, o editor-chefe de um grande jornal pediu para um jornalista fosse entrevistar o grande Mário de Andrade, o cabeça do movimento modernista brasileiro. E esse rapazinho, mais do que na hora, disse: eu preciso entrevistar esse cara, ele é tudo para mim, é como se fosse meu mestre. Eu adoro a poesia dele, o jeito dele analisar o Brasil, dele ver o Brasil, essa modernidade escancarada. Quero muito entrevistá-lo. E esse mocinho foi entrevistar o Mário de Andrade. Quem era o moço? Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade virá, eu estou contando a historinha, ele estava mocinho, ele virá a ser o maior poeta do Brasil de todos os tempos, um dos maiores poetas do mundo. E naquele momento ele queria conhecer o Mário de Andrade, então ele vai como repórter entrevistá-lo. Ficou encantado pela inteligência do Mário de Andrade, pela novidade que ele significava, tudo que ele trazia. E o Drummond, que era gauche, que era de esquerda, que era contrário àquela tradição chatíssima, aquelas regras todas mineiras que nós conhecemos um pouco. E ele ficou fascinado e eles acabaram trocando cartas durante a vida toda. Evidentemente que o Mário de Andrade volta para São Paulo, amor da vida do Mário de Andrade é a cidade de São Paulo. E o Drummond, morando em Belo Horizonte, trocaram muitas cartas. Essas cartas estão publicadas hoje, né? Uma que o Mário mandava, o Drummond respondia, o Drummond mandava, o Mário respondia. Tem tudo isso publicado, a gente pode ler como que foi a conversa dos dois. E o Mário foi um grande mestre para o nosso maior poeta, Carlos Drummond de Andrade. Mas já estamos falando do Oswald. E disputa vai, disputa vem, disputa vem, disputa vai. Quem fica com Tarsila, quem fica com Tarsila. E o gostosão do Oswald, evidentemente, conquistou o coração de Tarsila do Amaral e se casa com ela. E eles formam o casal central do modernismo, todos em volta daqueles dois lindos, ricos, modernos, inteligentes, criativos, badalados, high society, todo mundo em volta deles. E o modernismo todo acontecendo em volta de Oswald e de Tarsila. E todo mundo bem enciumado, gostando demais, fascinado com aquele casal maravilhoso. E o bendito do Oswald, muito bem casado, a Tarsila tão bem casada. E a Tarsila, um belo dia, pinta um quadro e diz: vou dar de presente para o meu maridinho. E ela simplesmente pintou o Abaporu. Será que tem aqui na apostila? Seu tio nem prestou atenção no Abaporu. Gente, não tem. Ah, meu Deus. Eu vou apresentar o Abaporu para vocês. Eu mando para vocês. Deixa eu ver se tem aqui nas páginas dos exercícios. Que pecado. Mas eu vou encontrar e vou mandar para vocês o Abaporu. Abaporu é um quadro da Tarsila que ela fez pensando na ideia
de um índio, mas ela queria fazer expressionista, então ela faz aquela cabecinha pequena, aquele corpão imenso, com um pé enorme, os braços grandes, depois tem uma árvorezinha do lado, um cactozinho e um sol. É o quadro mais famoso do Brasil. E Abaporu, em Tupi-Guarani, significa comedor de homens. Quando ela apresenta o quadro para o Oswald de Andrade, dando-lhe de presente, ele fica fascinado e fala: é isso que há de ser o meu próximo movimento artístico, vai se chamar antropofagia, movimento antropófago de devoração, como é o Abaporu do seu quadro. Nós vamos devorar tudo que há de bom na arte europeia e vamos devorar junto tudo que há de bom na arte brasileira e transformar em algo novo. E o que não for bom, a gente tupi. Estuda inglês e veja o que é tupi. Vocês sabem o que é, né? Se não for bom, a gente tupi. Até a próxima aula. Beijo pra vocês.